Nós não temos aqui o Big Ben. Faltam 33 segundos e meio. Mas estamos todos muito fotogénicos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Castelo de São Jorge e muito boa tarde a todos que nos estão a ouvir em casa também. É com uma grande honra que o Castelo de São Jorge acolhe o lançamento de mais um volume, o quarto da obra intitulada Lisboa Felicitas Iulia Olícipo. Este volume quarto intitulado A Capital Urbana de um Município de Cidadãos Romanos, Espaços de Representação de Cidadania, coordenada por meus colegas a doutora Lídia Fernandes e Paulo Almeida Fernandes, do Museu de Lisboa, EGEAC. Inserida no projeto sobre a presença romana em Lisboa e na sua área metropolitana, construído sob a égide do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa e especialmente acarinhado pela sua vereadora, a excelentíssima doutora Catarina Vaz Pinto, coordenado pelo diretor do Departamento do Património da Cultura, o arquiteto Jorge Ramos de Carvalho, e pelos técnicos desse departamento, Inês Viegas, o nosso colega António Marques, que tem aqui à minha esquerda, e Cristina Nozes, e ainda por Manuel Bairrão Oleiro, em representação da EGEAC. A obra, que conta com a participação de mais de 2 dezenas de investigadores, é mais um passo em frente no conhecimento e divulgação da cidade romana de Olícipo. O presente volume culmina num contributo no que dizem os autores e no que escrevem os autores, dedicado ao fim do Estatuto da Capital Urbana de um Município de Cidadãos Romanos. A pluralidade das abordagens científicas sobre o legado romano comprova-nos, e esta obra disse a espelho, que são numerosos os vetores de continuidade desta cultura de que ainda hoje somos subsidiários. Numa sociedade em que finalmente se reconhece a importância da atividade científica e dos seus valores culturais para o progresso do país, a leitura deste livro é, pois, um veículo crucial para o entendimento da transformação social e urbana que se operou nesta colina gestacional há mais de 2000 anos e onde o espaço do castelo, também ele, se revelou nos seus mais antigos vestígios. Vou dar a palavra ao nosso colega António Marques. Obrigado, boa tarde. Eu começo por agradecer a receptividade do Castelo de São Jorge para acolher o lançamento deste quarto volume da coleção Lisboa Romana Felicitas Iulia Olícipo. Agradeço também aos coordenadores, aos meus colegas Lídia Fernandes e Paulo Almeida Fernandes, e também aos outros 22 autores deste vasto e abrangente volume intitulado A Capital Urbana de um Município de Cidadãos Romanos. É com muito agrado e muito gosto que vejo que já vamos a meio deste que é um dos principais objetivos deste projeto, que é um projeto, como sabem, multidisciplinar e que pretende valorizar todo um território que é o território de Lisboa e do antigo município de Felicitas Iulia Olícipo, e, portanto, com este quarto volume atingimos pelo menos metade de um objetivo que, felizmente, não tem sido muito atormentado por este ambiente pandémico que tem afligido o país e tem transtornado toda a nossa programação. Seguir-se-á o quinto volume, que também já está no prelo e que tenho a certeza que também irá contribuir para fazer o ponto da situação do conhecimento que se tem desse período tão importante que foi para a cidade de Lisboa, que foi o período da época romana.
E, portanto, esta é uma obra que fica, é uma obra que terá que ser revisitada daqui a alguns anos, seguramente, mas que atualiza o conhecimento que, entretanto, se tem recolhido nas imensas escavações arqueológicas que têm sido feitas na cidade de Lisboa e que sistematiza esse conhecimento e o disponibiliza, sobretudo, para os meios académicos, mas principalmente para todos os olicipófilos que adoram a cidade de Lisboa e que olham para o seu subsolo como um grande arquivo que tem muita informação para ser descoberta, e é isso precisamente que a arqueologia faz e que pretende dar à estampa, e dando à estampa e tornando esse conhecimento acessível a todos, cumpre essa missão da valorização pública da arqueologia e do conhecimento que é laboriosamente recolhido nessas múltiplas intervenções que acontecem na cidade de Lisboa. E passava então a palavra ao Dr. Jorge Ferreira, da editora Caleidoscópio, para também se pronunciar um pouco sobre este volume. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem connosco aí desse lado. Todo este programa de fazer apresentações de livros sem público, para nós todos, é uma experiência nova, não é? E por isso mesmo nos estamos a habituar, estamos todos a ter cursos intensivos de televisão e de comunicação, portanto, para que as coisas resultem da melhor forma. A editora Caleidoscópio tem a sorte, a honra, a aventura de estar a participar de um projeto que é um projeto fundador, que é um projeto notável, constituído pela publicação de 8 livros sobre Lisboa romana, sobre a área metropolitana de Lisboa, mas, obviamente, com um foco grande na capital. A arqueologia é tida habitualmente, nos meios editoriais também, não é exceção, por ser um meio muito fechado. E só é fechado porque, efetivamente, não há muitas editoras que aceitem publicar arqueologia, porque os canais de distribuição dos livros de arqueologia são, de facto, limitados, e por isso mesmo está aqui construído, estão aqui presentes os ingredientes para se construir um deserto. Mas nós acreditamos que, plantando algumas árvores pelo caminho, a densificação do deserto pode não ser tão intensa, e por isso mesmo pode ser que de vez em quando tenhamos a surpresa de ter alguns oásis. E por isso queria dizer que, para a Caleidoscópio, obviamente, como eu estava a dizer, é efetivamente uma honra estar a participar deste projeto. Eu quero acreditar que no fim dos 8 volumes consigamos fazer um único volume mais pequeno, que seja um volume de divulgação mais propriamente dito para o grande público do que é este território e do que é que nós sabemos hoje sobre a Lisboa romana. Como dizia o Dr. António Marques, efetivamente é uma construção, a história é uma construção. Eu lembro-me que aqui há uns anos eu tive como mestre um senhor chamado José Matoso, e eu fiz um trabalho e o título do trabalho era Subsídios para a História, tal. E a primeira coisa que o senhor professor José Matoso fez o favor de me dizer é que aquele título não existia. Eu fiquei perturbado, como devem calcular, não é? Mas percebi, obviamente, porque a história, efetivamente, são sempre subsídios. Mesmo que nós estejamos a construir 8 volumes sobre a Lisboa romana, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos, teremos com certeza muitas novidades sobre este território e implicará refazer e redesenhar toda esta historiografia que agora estamos a publicar. Mas vale a pena fazer esse percurso, tanto do ponto de vista da produção científica, como do ponto de vista do leitor, porque, de facto, sentimos que também a nossa vida é essa construção
E, portanto, tal como a ciência é uma construção, a nossa vida é uma construção e, portanto, estarmos constantemente a procurar um conhecimento atualizado é, de facto, uma felicidade e também para a nossa mente um alimento preciosíssimo. Eu agradeço estarem connosco mais uma vez, desejo-vos uma boa leitura e bem-vindos e obrigado por também estarem de facto a acompanhar esta edição que agora sai o 4º volume e, como dizia o Dr. António, o 5º já está no prelo também. Muito obrigado. Passava a palavra ao Dr. Paulo Almeida Fernandes, que é um dos organizadores, coordenadores deste volume, conjuntamente com a doutora Lídia Fernandes. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o bom acolhimento por parte do Castelo de São Jorge EGEAC, especialmente da minha querida amiga Maria Antónia Amaral, que reencontro nestas funções agora de direção deste equipamento. Agradecer também à coordenação do projeto, na pessoa do Dr. António Marques, mas sem esquecer que há uma verdadeira força motriz por trás disto tudo, que é a doutora Inês Viegas, que infelizmente não está aqui hoje connosco, mas que tem sido de facto imprescindível para levar por diante este projeto. Agradecer também ao Dr. Jorge Rodrigues Ferreira pelo empenhamento que a editora Caleidoscópio tem demonstrado ao longo de todo este projeto e, sobretudo, no cumprimento de prazos, porque, de facto, editar 8 volumes de uma série monográfica não será certamente coisa fácil de fazer e, de facto, estamos a falar de muitos autores e muitos coordenadores para esta coleção monográfica. O volume que a Lídia Fernandes e eu coordenamos pretendeu fazer um ponto de situação acerca daquilo que se conhece, mas também daquilo de muito mais que não se conhece dos edifícios estruturantes que marcaram a fisionomia de Felicitas e Iulia Obisipo e, sobretudo, dos cidadãos que habitaram essa cidade. Quisemos compreender como funcionava o coração citadino de Obisipo e partindo do princípio que, de facto, toda a cidade é um produto cenográfico de uma civilização, a nossa intenção foi caracterizar, sobretudo, os espaços de convívio e de ócio que verdadeiramente representam a civilização romana. No volume existem mais coisas para além destes espaços, mas penso que o enfoque principal está nesses espaços de representação social dos cidadãos que habitaram aqui há tantos milénios. Enfim, tantos séculos antes de nós. Para cumprir um pouco este desafio, nós convidámos 21 autores, para além de nós próprios. 4 desses autores são do Museu de Lisboa, o que traz algum orgulho em pertencer a esta equipa. Outros autores estão ligados a centros universitários de investigação, à Direção-Geral de Património Cultural, mas temos um conjunto muito alargado são arqueólogos integrados em empresas de arqueologia e, de facto, têm sido as empresas de arqueologia que mais têm contribuído para desvendar o passado romano de Lisboa, com notícias sempre surpreendentes a cada nova descoberta, ano após ano. De facto, temos tido o privilégio de contar com muitos dados novos sobre a Lisboa romana e também sobre outros períodos desta cidade, mas sobretudo sobre a Lisboa romana. Bom, estes autores, 23 no total, responderam ao desafio de produzir 18 artigos para um volume que está organizado em 4 grandes áreas. Depois a Lídia Fernandes falará um pouco mais em detalhe sobre cada uma destas áreas, mas nós quisemos salientar, em primeiro lugar, os espaços sociais estruturantes, e neste caso o fórum, o circo e o teatro. São, de facto, assim, os mais interessantes e importantes que nós temos neste volume. A seguir, os espaços com funções específicas termais, e, de facto, Lisboa tem revelado uma proliferação de espaços termais públicos e privados que parecem ser uma dominante urbanística da cidade romana, e penso que em futuras abordagens, em futuras descobertas, esta dimensão termal da cidade será certamente aprofundada. Depois há uma terceira parte, a que chamamos Arquitetura, Arte e Engenharia,
porque, para além da caracterização funcional dos espaços, quisemos também compreender as semelhanças e diferenças entre eles e, sobretudo, do ponto de vista decorativo e construtivo, e, portanto, esta terceira parte será um pouco o contributo para um catálogo de conjunto, para uma sistematização que se pretende fazer, mais cedo ou mais tarde, será feita seguramente, quer de técnicas construtivas, quer de repertórios decorativos, e penso que este volume traz também uma parte importante sobre esse contributo, e depois uma quarta parte, que corresponde ao capítulo final, que tem que ver com o fim da cidade e com o processo de desestruturação de uma cidade romana e a emergência de uma cidade medieval. Normalmente, quando os edifícios perdem a sua função, são aproveitados para outros fins, e há uma pergunta recorrente que fazemos, que é o que é que aconteceu aos grandes monumentos romanos de Lisboa e, enfim, das cidades romanas em geral, quando as cidades deixam de ser romanas e passam a ser outra coisa, passam a ser pós-romanas. E neste volume já encontramos algumas respostas para esta pergunta, sobretudo no teatro, que é de facto o monumento que mais conhecemos e das alterações auto-medievais que melhor conhecemos, mas neste campo de facto ainda há muito para saber, e basta dizer-vos que a quase totalidade dos templos romanos não foi ainda revelada pela arqueologia, que é de facto uma dimensão interessante para se perceber o que é que aconteceu depois de tudo isto. Este quarto volume representa, assim, quanto a nós, um ponto de chegada da investigação histórica, de facto uma herança já bastante alargada de investigadores que escreveram sobre a cidade antes de nós e que, no fundo, estamos a fazer uma síntese sobre tudo aquilo que conhecemos hoje em dia, mas penso que representa também um ponto de partida, pois, ao escrever sobre a Lisboa romana, nós sentimos que é de facto muito pouco o que conhecemos sobre essa cidade, que de facto há muito mais que devemos conhecer e podemos de facto conhecer. E é também por isso que o projeto Lisboa Romana é uma oportunidade, é uma dupla oportunidade para apresentar o muito trabalho que já foi feito, mas penso que é também uma oportunidade para criar condições para a ocorrência de mais intervenções arqueológicas, preferencialmente em projetos sustentados de valorização de património e não tanto em contexto de emergência, porque Lisboa diferencia-se de outras cidades por muitas coisas, mas especialmente pelo seu passado e pela capacidade que nós hoje temos de trazer para o presente esse mesmo passado da nossa cidade. Muito obrigado. Resta-me ser a última a apresentar este volume. Muito boa tarde a todos, muito obrigada por podermos estar aqui neste espaço maravilhoso e apesar de todos os agradecimentos que o Paulo Fernandes já realizou, não posso deixar de agradecer, antes de mais, à doutora Antónia Amaral, amiga de longa data, o estarmos a apresentar este quarto volume exatamente aqui no Castelo de São Jorge. Tirando o teatro, como já disse, não poderia encontrar um sítio melhor para o fazer. Mas o lançamento do projeto Lisboa Romana foi exatamente no Teatro Romano de Lisboa e, portanto, parece-me o local ideal para esta apresentação. E, pegando nas palavras que o meu colega Paulo Fernandes referiu, torna-se de facto muito complexo, muito complicado caracterizar esta cidade romana sob este título que é Espaços de Representação de Cidadania. Ou seja, como é que nós conseguimos, através da arquitetura, fazer a caracterização urbana de uma cidade e fazer a caracterização social de quem aqui habitou há cerca de 2000 anos. Em relação a este aspecto, e devido exatamente ao facto de os vestígios, infelizmente, serem muito poucos, quase que poderíamos começar esta apresentação, que eu não pretendo que seja longa, por uma frase de Italo Calvino, na sua obra bem conhecida, As Cidades Invisíveis, de 1972, em que ele refere: poderia dizer-te de quantos degraus são as ruas em escadinhas,
como são as aberturas dos arcos dos pórticos, de quantas lâminas de zinco são cobertos os telhados, mas já sei que seria o mesmo que não te dizer nada. Não é disto que é feita a cidade, mas sim das relações entre as medidas do seu espaço e os acontecimentos do seu passado. E perante esta frase que Marco Polo, no século XIII, dirigiu ao imperador Kublai Khan, ao descrever 55 cidades que de facto não existiam porque apenas habitavam a sua imaginação, nós também não podemos de facto dizer, ou pelo menos caracterizar cabalmente esta cidade de Felicitas Iulia Olisipo. Conhecemos bastantes muros, conhecemos algumas cavas, conhecemos alguns arcos, conhecemos alguns rebocos, pedras, cerâmicas, mosaicos, frescos, mas não é isso que configura de facto aquilo que foi o espaço de sociabilidade de uma população que viveu aqui durante muito tempo. E nesta tentativa de apreender uma realidade que se escoa pelas mãos, por entre os dedos, nós, como já referiu Paulo Fernandes, optámos por organizar este volume em 3 grandes grupos de sociabilidade, que são, em primeiro lugar, os edifícios de caráter público. E não é por acaso que começamos com um edifício de caráter público que não existe, ou seja, não temos qualquer comprovação dele. E esse primeiro monumento é o Fórum Romano. De facto, não sabemos onde é que estaria localizado o principal Fórum Romano ou os outros que de certo existiram na cidade de Lisboa, de época romana. Existem neste momento 5 hipóteses em cima da mesa. É claro que há algumas preferências, não é? Os vestígios e aquilo que nós teoricamente e conceptualmente temos pensado numa cidade romana. Há uma hipótese que aponta para a área superior ao teatro, para a sua localização. No entanto, não existe de facto uma comprovação física do mesmo. E, portanto, aquilo que se pode falar é de facto dessa conceptualização das várias hipóteses que podem ser colocadas em cima da mesa, quais é que têm maior probabilidade de serem corretas ou não, mas é um exercício de estilo, diria eu. O segundo grande monumento, pensamos que de facto este primeiro monumento de que não existe prova física terá sido bem grande, mas o segundo grande monumento será de facto o Teatro Romano de Lisboa, e este é de facto o oposto do primeiro, ou seja, este temos uma comprovação física perfeitamente esclarecida, perfeitamente delineada em relação à sua planta, em relação a alguns aspectos da sua decoração, em relação à totalidade do espaço que originalmente teria, e, portanto, isso é muito bom, nesta altura, nós termos uma caracterização física bastante pormenorizada, com fases edificativas e com remodelações que permitem caracterizar este edifício, que foi, de facto, não somente um edifício lúdico, mas, sobretudo, um edifício religioso. E exatamente por esta função religiosa é que nós apontamos que o possível fórum da cidade estivesse localizado na sua parte superior por uma questão de simbolismo, de representação do próprio poder imperial. Depois, em termos de caracterização arquitetónica e de planimetria urbanística, temos plantas que apenas são apresentadas algumas neste volume, mas se a população quisesse saber hoje em dia qual seria este impacto do volume do teatro que teria inserido na malha urbana atual, seria uma coisa próxima a esta imagem que agora transmitimos. O outro edifício público que apresentamos é o circo que estaria localizado onde hoje é a Praça do Rossio, digamos que é uma fossilização quase mental desta grande praça que terá atingido
um comprimento superior a 300 metros, num daqueles locais que hoje é emblemático para a própria cidade de Lisboa e, portanto, não deixa de ser curioso que esta manutenção de edifícios de representação e de grandes edificações se tenham mantido na planta atual. Existem várias dúvidas em relação a esta implantação, mas é com muito agrado que verificamos que já vários autores seguem esta nova proposta de implantação do circo romano na malha atual, que nós neste volume aqui propomos num artigo publicado, para além de mim própria, por Ana Val e Carlos Cabral Loureiro. Esta seria uma imagem aproximada do aspecto que o circo romano teria na cidade romana de Felicitas Iulia Olisipo. E depois o outro grande grupo de espaços de representação são de facto os balnea, ou seja, as termas são uma característica das cidades romanas, a par dos diversos edifícios de representação, a par dos fora das praças públicas, dos teatros, anfiteatros, circos, templos, templos esses que infelizmente não temos grande conhecimento, apesar de no último ano ter surgido a evidência de um possível edifício de culto junto ao Teatro Romano, mas que já não tivemos tempo de o incluir neste volume e, portanto, pegando aqui nas palavras de Jorge Ferreira, não é necessário daqui a 5 ou 6 anos estarmos à espera de novos dados. Passado 1, 2, 3 meses eles surgem e não é possível num trabalho como este incluir tudo aquilo que vai surgindo do subsolo da própria cidade. Em relação às termas, é claro que as termas ditas dos Cássios são umas termas públicas que já foram intervencionadas arqueologicamente e que têm comprovação física, sabemos que seriam muito provavelmente públicas. Há algumas propostas de reconstituição, como neste texto de Rodrigo Banha da Silva e de Cristina Nozes. No entanto, existem outros edifícios termais, como os localizados na Rua da Adissa e no beco do Marquês de Angeja, onde surgem novas evidências muito parcelares de outros edifícios termais e estes provavelmente já seriam de caráter público. Por fim, as termas da Rua dos Correieiros, que são conhecidas já há mais tempo, são umas termas que funcionam juntamente com edifícios industriais de transformação de pescado e, portanto, podem estar de facto associados a estes equipamentos industriais. E dos quais resultou aquilo que é o mosaico mais conhecido da cidade de Lisboa, que atualmente integra também o núcleo arqueológico da Rua dos Correieiros. E depois deste grande grupo de edifícios termais, temos os edifícios de caráter privado. E esta foi uma das grandes incógnitas durante muito tempo na cidade de Lisboa, que era, conheciam-se alguns edifícios públicos, mas desconhecia-se onde é que a população habitava. E, portanto, era um pouco uma grande incógnita, um grande ponto de interrogação por onde é que se espraiava a cidade dos vivos, não é? Lentamente, nos últimos anos, têm surgido novas comprovações destas habitações, habitavam mesmo aqui pessoas, e algumas das habitações que foram inicialmente reconhecidas pertencem de facto a domos, a casas muito grandes, da elite citadina, especialmente esta que aqui vemos na imagem, nos antigos armazéns Sommer,
e atualmente integradas arquitetonicamente numa unidade hoteleira, Eurostar Museum Hotel em Lisboa, e que felizmente foi possível de integrar algumas destas estruturas, não apenas estas da habitação, mas também outras de caráter público, como uma fonte e igualmente parte da muralha, que aliás já foi tratada no volume anterior. Ainda em relação às habitações, temos a comentar umas eventuais tabernas, ou seja, casas de pasto, que estariam situadas junto a um cardos, a uma via norte-sul, junto ao teatro, localizada a sul do teatro, e que poderia, muito possivelmente, para além de serem tabernas, terem umas unidades familiares na parte superior, como era, aliás, comum acontecer, e como, por exemplo, a cidade de Ostia, o Porto de Roma, o Porto Romano de Roma, nos dá inúmeros exemplos. Como estamos neste diapositivo a observar. Também na Rua dos Bacalhoeiros temos a existência, a comprovação da existência de uma habitação essa que teria um peristilo, onde ainda se encontravam in situ algumas bases, e destes pequenos muros, destas pequenas evidências que foram sendo encontradas, foi possível fazer a proposta de uma reconstituição de uma casa senhorial muito ampla, e, portanto, às vezes não é necessário aparecer a estrutura toda para supor e para se projetar aquilo que terá sido a edificação no seu conjunto. Este texto da autoria de Raquel Santos e Helena Pinheiro, e igualmente uma outra habitação situada na Rua Vítor Cordon 2933, que é tratada neste volume por António Valongo. Igualmente, na mesma rua e na esquina com a Rua do Ferragial, surgiram igualmente vestígios de uma habitação com um fantástico fresco in situ, o que nos confirma que, de facto, as pinturas a fresco e outras manifestações artísticas eram habituais, como já se sabia, mas não se conhecia fisicamente na cidade de Lisboa. Um outro capítulo é dedicado, também como já o Paulo Almeida Fernandes referiu, há uns temas mais genéricos dedicados à arquitetura, arte, engenharia. E o porquê de este capítulo estar integrado neste volume, que é dedicado aos espaços de representação de cidadania. Isto justifica-se pelo facto de a forma como a cidade se construiu em época romana, a forma como ela se ornamentou, ser também uma forma de representação intencional de quem o fez, de como revestiu as suas casas, de como as ornou, e isso diz-nos muito acerca das relações que existiam entre esta cidade nos confins do Império, da parte ocidental do Império, com o centro decisor, que era Roma, e inclusivamente com o centro decisor mais próximo, que era Augusta Imérita, capital da província da Lusitânia, onde Felicitas Iulia Olisipo se integrava. E, portanto, o que nós também procuramos fazer, e aqui fugimos um pouco àquilo que inicialmente nos tinha sido imposto, aqui revoltámos-nos e quisemos fazer quase um compêndio das técnicas construtivas, porque isto não é que não o soubéssemos já de antemão, mas fez-nos tomar consciência plena
de que os arqueólogos trabalham sem rede, ou seja, trabalham individualmente, o que é mau, e, por outro lado, aquilo que cada um aprende não o transmite aos demais. E, portanto, quando se reconhecem sistemas construtivos que estão bem datados, bem reconhecidos tecnicamente, é uma pena essa informação não ser transmitida, não ser divulgada, não ser disponibilizada. E, portanto com a colaboração da Pilar Reis, procurámos compilar todas as técnicas construtivas que estavam publicadas. Haveria muitas outras, certamente. Aliás, se houvesse só um volume dedicado a este tema, não seria suficiente, mas procurámos sintetizar o mais possível para fornecer esta informação, que será também curiosa de apresentar ao público em geral. Nós não estamos apenas a escrever para os arqueólogos, mas estamos também a escrever para toda a população, ainda que, naturalmente, que alguns termos técnicos nos traiam a própria formação da nossa própria profissão. Mas também a decoração, como já referi, é uma forma de expressão daquilo que nós somos, e isto mesmo aconteceu em época romana. Portanto, os mosaicos que denunciam influências ou norte-africanas, ou da capital da província, Augusta Emérita, ou da própria capital de Roma, ou dos ateliês orientais, são aspectos extremamente interessantes para verificar que aqui, a esta cidade, tudo chegava. O mesmo se passa em relação à cerâmica. A cerâmica também se adorna, se decora. Criam motivos, mesmo em relação à cerâmica que era produzida aqui em Lisboa, para além de toda a importação destas baixelas cerâmicas, sobretudo em relação à cerâmica fina, vulgarmente conhecida terra sigilata, que chega à cidade de Lisboa em enorme quantidade. Por fim, a decoração arquitetónica, quer a decoração de âmbito funerário, como igualmente aquela que pode ser associada aos edifícios, quer privados, quer públicos, tem aqui uma representação grande, porque é, de facto, através da decoração arquitetónica que nós podemos declaradamente verificar se existem influências e quais são essas mesmas influências. E, por fim, acabamos este volume, como o meu colega já referiu, falando da desmonumentalização da cidade e da sua reconfiguração urbana. Esta desmonumentalização é uma desmonumentalização falsa, ou seja, todos estes edifícios de repente não desaparecem, eles continuam, e muitos deles, como se comprova, continuam no subsolo da cidade. O Teatro Romano de Lisboa, por exemplo, o grande muro que suportava a fachada cênica, continua a servir de alicerce à fachada do próprio museu, o que é um dado muito curioso, e exemplos destes a cidade dá-nos a miúdo em cada intervenção arqueológica que fazemos no seu subsolo. A cidade continua com grandes modificações, mas há pré-existências que são tão relevantes e tão importantes que marcaram decisivamente aquilo que nós, afinal, somos hoje. E, portanto, acho que este volume, embora seja muito, muito incompleto, por nossa vontade seriam 4 volumes destes só para estes temas, como não nos deixaram, infelizmente, nós gostaríamos muito, mas esperemos que estas, já não sei quantas páginas é que são, Jorge, são 245 páginas, 47, que sejam do agrado de todos, sobretudo que sejam do agrado de quem escreveu. Isso é também algo que é muito importante para nós, que tenha de facto sido um prazer para quem fez estes textos. Eu confesso que às tantas já não estava a ser um prazer, já estava a ser uma obrigação, mas pronto, esses momentos estão no passado, já se esqueceram, mas queria agradecer a todos aqueles que participaram neste volume e, sobretudo, que seja um prazer reler este livro
este volume, para quem escreveu e para quem o vai ler pela primeira vez. Muito obrigada. Muito obrigada, Lídia, por estas palavras tão enriquecedoras sobre esta viagem tão cativante sobre a Lisboa romana de então. Ao Paulo Fernandes também quero agradecer esta apresentação também que nos fez e que nos fez tomar consciência de que realmente os mundos que acabam permanecem de alguma forma noutros legados, havendo uma continuidade, às vezes não só física, como cultural também. E queria também agradecer ao António Marques esta sua apresentação e esta sua coordenação desta obra tão interessante e tão desejável que houvesse mais, não só aqui em Lisboa, mas por todo o país, e onde há cidades e cívitas romanas. E ao Jorge Ferreira também, o nosso agradecimento pela sua presença e pelas suas palavras. Vou dar a sessão de apresentação desta obra por encerrada em nome do representante da EGEAC neste projeto, o Dr. Manuel Bairrão Oleiro. Boa tarde.